Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 27 de setembro de 2022. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso estamos aqui sustentados pelo Senhor e juntos daqui a pouquinho eu quero te convidar para nós estarmos unindo a nossa fé em oração, porque eu creio num Deus de milagre, eu creio no Deus do sobrenatural. A palavra do Senhor nos diz que os sinais seguiriam aqueles que crerem, e nós cremos nos milagres, nós cremos no poder de Deus. O nosso Senhor, Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. O nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não há situação tão difícil que o nosso Deus, que o seu e o meu Deus não pode mudar. Ele é o Deus do impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível. Creia desta forma, creia desta maneira. Para o seu Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Nós vemos Deus agindo no tempo, agindo na vida das pessoas, desde a criação do mundo, né? Imagina um ser tão poderoso como o nosso Deus, que criou todas as coisas. O mundo, os astros, as estrelas, os animais, o ser humano, foi tudo criado por Deus. E Ele mantém, Ele sustenta todas as coisas. Ele não criou e abandonou, deixou tudo ao léu, não. Ele sustenta todas as coisas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Somos obras-primas do Senhor. Ele nos fez com as suas próprias mãos e soprou na nossa narina o fôlego de vida, o espírito de vida. Por isso nós estamos aqui, fomos feitos, fomos chamados, fomos criados por Deus. Para quê? Para adorar o nome dele. Então te convido nesta tarde, adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, dê glórias a Deus, graças a Deus. Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida de hoje? Você já agradeceu a Deus pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, pelo dia que Deus te deu, mais um dia que o Senhor te deu? Se você não o fez, agradeça a Deus nesta tarde. Temos sim passado por adversidade, mas isso não pode deixar tirar a gratidão dos nossos lábios, né? Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias, porque se olharmos um pouquinho do nosso lado, vamos ver pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Pessoas que estão passando por situação muito mais difícil que a nossa. Então agradecemos a Deus, sejamos gratos ao Senhor, reconheçamos Ele em todos os nossos caminhos, reconheçamos que é Ele que é o dono da nossa vida. E a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. O Salmo 34, no versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que coisa maravilhosa. O salmista, ele tinha, né, o salmista Davi, ele tinha essa percepção. Olha só a maneira que ele fala. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Davi foi um homem que passou por muitas tribulações, né? Desde quando ele foi ungido para rei, quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel, viu que Deus estava com Davi, começou a persegui-lo. Ele viveu muito tempo nos desertos, perseguido pelo adversário, que era o próprio rei de Israel, porque ele soube que Deus tinha rejeitado ele e escolhido a Davi, porque Deus achou em Davi um coração segundo dele. Aí Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi, e Davi passa a ser perseguido. Davi passou por muitas tribulações, mas ele sabia, ele tinha essa convicção. Era um homem que conhecia Deus, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, meu irmão e minha irmã, você que pratica justiça, você que serve a Deus, somos justificados
não pelas nossas obras, mas pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se você é um justo, se você tem praticado a justiça, tem servido a Deus, pode ficar tranquilo. As suas orações estão diante de Deus. O seu clamor estão diante do Senhor. Olha o 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor vai te livrar de todas as suas angústias. Se nós clamamos, se somos crentes em Cristo, se acreditamos no sacrifício de Cristo, e Ele nos justifica, o sacrifício de Cristo nos justifica diante de Deus. Não é por os nossos méritos, não porque somos bons, mas somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, quando nós clamamos, quando nós buscamos o Senhor, com certeza Ele está nos ouvindo. Olha só o 17, olha só o 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha o 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Que maravilha! Nesta tarde, o Senhor nos preparou este momento para nos falar que o Senhor nos livra de toda tribulação. O Senhor, Ele está nos assistindo de perto. O Senhor está vindo com socorro na nossa vida. Não precisamos temer, não precisamos nos desesperar como pessoas que não têm Deus como seu refúgio, como seu ajudador, como seu salvador. Pessoas que não têm Deus, irmãos, eles entram em desespero, entram em pânico, procura tirar a própria vida, não acha uma luz no fim do túnel, mas nós que servimos ao Senhor, temos uma luz, que é o próprio Deus. Ele nos guia em todos os nossos caminhos. Ele vem sim no nosso socorro. Muitas das vezes você pode me perguntar, então por que eu estou passando por uma situação tão adversa? Devemos analisar as situações que estamos passando. Porque tem muitas situações, irmãos, que nós procuramos com a nossa própria mão. Tem situações que nós provocamos o dia mal na nossa vida. Provocamos a tribulação, provocamos problemas para a nossa vida. E depois nós queremos que Deus resolva. Nós devemos atentar para as tribulações, para o dia difícil que está acontecendo na nossa vida. Se foi provocado por nós, ou pelo Satanás, ou pelas consequências da vida. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão sofrendo hoje pelas escolhas que fizeram lá atrás. Por aquilo que eles plantaram lá atrás. Por aquilo que eles envolveram lá atrás. Porque a lei da semeadura, ela não falha. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Pode ser cristão ou não, pode servir a Deus ou não. O que plantamos, nós colhemos. Por isso eu te convido. Plante coisas boas, plante o amor. Plante coisas boas. Não plante ódio, não plante murmuração, não plante fofoca, não plante coisa ruim que você vai colher. Pode ser cristão ou não. Aquilo que plantamos, ceifaremos. Se plantamos uma semente de melancia, vamos colher melancia. Se plantamos uma semente de mato, vamos colher o mato. Então devemos ser sábios, porque temos a mente de Cristo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Tem pessoas que entram em enrascada, em situação ali que não é lícita. Aí depois vem os problemas, quer que Deus resolva. Devemos tomar cuidado onde entramos, onde colocamos nossos pés, que sociedade que nós estamos fazendo. Nós não devemos entrar em sociedade com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós somos diferentes. Muitos dizem assim, muitos falam para nós, pode fazer isso, todo mundo faz. Não, eu não sou todo mundo. Eu sou um servo de Cristo. Eu tenho um compromisso com o reino. Eu tenho um dono, como eu disse aqui já. E muitos dizem para nós, não, o que tem? Está todo mundo fazendo isso, faz você também.
Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado, nós temos a mente de Cristo. Cristo habita em nós. Dele nos deu sabedoria, graça. Por isso que devemos conhecer a Bíblia. Tudo aquilo que contrapõe, tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazermos, se fazermos, estamos errando. Estamos pecando, estamos tentando a Deus. E todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Então tem muitas pessoas que não pensam o que estão fazendo hoje. Aí depois lá na frente, irmãos, vem as consequências. Quantos casos, né, a gente vê por aí de pessoas sofrendo por aquilo que elas fizeram sem pensar. Um exemplo, o marido muitas das vezes trai a esposa, arruma filho fora de casamento. Olha o problema que ele está arrumando para a vida dele. Talvez o resto da vida é problema. Então, desde que a Bíblia condena a infidelidade, a Bíblia condena a mentira, muitas das vezes mente, aí causa problema. Muitas das vezes faz dívida sem poder. Entra em sociedade com pessoas e são enganadas. E tantas coisas nós poderíamos citar aqui. Mas se temos a mente de Cristo, irmãos, se a palavra de Deus é a regra da nossa fé, nós não devemos contrariar a palavra de Deus, porque com certeza vai vir problema para nós. Com certeza vamos colher aquilo que estamos plantando. Por isso a Bíblia manda nós plantarmos coisas boas. Amor, fidelidade, né? Devemos ser amáveis, devemos ser conselheiros, devemos levar paz, devemos ser promotor de paz, né? De alegria. Tem pessoas que promovem só discórdia. Tem pessoas que não têm uma palavra de ânimo, de esperança para as pessoas. É pessimista no último. Não podemos ser assim, meus irmãos. Devemos sim ser os pés no chão, mas devemos ser positivos. Devemos acreditar no poder de Deus. Devemos crer que Deus vai abençoar, né, a nossa vida, a vida do nosso próximo. Então, meus irmãos, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olha só, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Que maravilha, né? Isso nos refrigera. Isso aumenta a nossa fé. Isso nos dá esperança, saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. E os seus ouvidos atentam ao nosso clamor. Isso nos dá mais expectativa de orarmos mais. De saber que Deus está nos ouvindo. De saber que Deus que nos justifica, de saber que é Deus que vai na nossa frente, de saber que é Deus que cuida de nós. Olha só que coisa maravilhosa. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor, nesta tarde, Ele quer te livrar desta angústia que você está passando. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Quem sabe até aqui a sua vida tem sido de derrota, de tristeza, de pessimismo. Você não tem um pingo mínimo de expectativa para o futuro. Mas o Senhor, nesta tarde, Ele quer te dar esperança. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja abençoado nesta tarde. Olha só, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado, irmão? É você reconhecer que não é nada diante do Senhor. É quando Deus fala através da palavra, você obedece, você quebranta o seu coração, você dá ouvido à voz de Deus, você dá ouvido à palavra de Deus. Deus está perto dessas pessoas que têm um coração quebrantado. Agora, Deus está longe daqueles que têm um coração duro. Porque o coração duro, Deus pode falar e Ele não atende. A palavra não entra no coração dele. A semente não germina no coração dele. Agora, quando a pessoa tem um coração quebrantado, olha só, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É você reconhecer que você é nada sem Deus. Deus é tudo para você. É você reconhecer que você é prepotente, não tem condições de fazer nada sem Deus. Por isso que a Bíblia nos diz lá em João 15,5, sem Ele nada podeis fazer.
E quantos são um coração duro, né, irmãos? Quantos são soberbos? Quantos não dão ouvido à voz de Deus? Quantos caminham neste mundo pensando, né, que não dependem de Deus? Irmão, mas se Deus cortar o fio da nossa existência, nós não duramos mais nem um segundo. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ainda bem que Deus não leva em consideração a ignorância do homem e da mulher que não conhecem a Deus, que acham que a vida dela não precisa de Deus. Mas eu e você somos bem-aventurados, porque dependemos de Deus em todo instante. Nós vivemos em oração. Nós vivemos clamando a Deus, suplicando o favor de Deus, porque nós reconhecemos que sem Ele não somos nada. E estas pessoas que têm um coração quebrantado e contrito, perto está o Senhor destas pessoas. O Senhor está perto de nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Que coisa maravilhosa, né? Podemos sim passar, o justo passa por aflições, mas o Senhor está conosco, meus irmãos. Falei ontem aqui à noite, né, hoje de madrugada aqui, sobre aqueles discípulos que foram atravessar ali o mar. Jesus estava junto e levantou um grande temporal. Olha só, Jesus junto e levantou um grande temporal. Mas no final deu tudo certo, porque Jesus repreendeu aquele temporal e houve bonança. E Jesus também pode fazer isso na sua vida e na minha vida. Por quê? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Toma posse desta palavra, meu irmão. Toma posse desta palavra, minha irmã. Você pode estar passando por grandes aflições, mas o Senhor está contigo. E Deus vai te dar vitória no meio dessa adversidade. Essa adversidade está te fazendo crescer, amadurecer, ganhar experiências com Deus. Porque quanto mais nós estamos... vocês já observaram? Isso é natural da nossa vida. Quanto mais em aflição nós estamos, mais nós oramos. Mas nós chegamos a Deus. E muitas das vezes precisamos de passar por uma situação adversa para nós nos achegarmos a Deus. Deus não permite aflição na nossa vida para nós afastarmos dele. Ao contrário, é para nós nos aproximarmos de Deus, porque Ele está pronto para nos socorrer. Você quer viver milagre? Então você tem que se aproximar de Deus. Você quer viver milagre? Você tem que vencer essa aflição no nome do Senhor, para você testemunhar. Não tem como eu contar uma vitória, uma bênção, se eu não passar no meio dela. Não tem como. Como que eu vou testificar do poder de Deus se eu não passei na aflição, se eu não passei no dia mau? Então, meus irmãos e minhas irmãs, acheguemos, pois, a Deus, e Ele se achegará a nós. Clamemos, busquemos ao Senhor, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Está aqui o caderno de oração. Você tem toda a liberdade de estar deixando os seus pedidos de oração. E eu tenho um compromisso com Deus e com vocês de estar orando, clamando a Deus em favor de cada um dos pedidos. Me sinto honrado, me sinto útil quando eu estou orando pelos pedidos dos nossos irmãos. Fico feliz. E quando nós recebemos testemunhos, fico mais feliz ainda. Porque a sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta também. Mas a sua vitória, eu me alegro na vitória dos nossos irmãos. Porque vocês são a nossa família. Somos uma família em Cristo Jesus. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vamos orar nesta tarde? Vamos buscar a face do Senhor? Crendo que Ele está perto de nós. Porque a Bíblia nos diz, nós acabamos de ler, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Se o seu coração está quebrantado nesta tarde, o Senhor está aí, pertinho de você, para te ouvir o seu clamor e para te ajudar. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que mais uma vez eu estou aqui na Tua presença, Senhor.
Quero te agradecer pelo privilégio de poder mais uma vez unir a minha fé juntamente com os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, Pai, neste momento de oração, nesta tarde de terça-feira, 27 de setembro de 2022. Senhor, eu quero agradecer pelo dom da vida, pela salvação, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Quero te agradecer pela vida de todos, Pai, de todos nossos irmãos, de todos que nos acompanham aqui neste canal de oração. Pai, visita o teu filho, visita a tua filha. Deus, a tua palavra nos fala que o Senhor está perto dos quebrantados de coração, Pai. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nesta tarde, estamos aqui com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus nos céus, na terra, debaixo da terra. O Senhor é Deus e o Senhor tem todo o poder, Pai. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso estamos aqui suplicando o Teu favor, suplicando a Tua misericórdia, Deus. Visita os nossos ouvintes, aonde o Teu filho e a Tua filha precisar de uma bênção, de um milagre. Deus, entra com a providência dos céus nesse dia, Pai. Cura as enfermidades, tira toda dor, tira todo mal, Senhor. Toca nos nossos ouvintes, do alto da cabeça às plantas dos pés. Repreenda toda opressão maligna, tira toda tristeza, angústia, Pai. Senhor, dá esperança para os nossos ouvintes, dá alegria, dá paz, Senhor, no coração. Visita aqueles que estão passando por tribulações, visita aqueles que estão desesperados, pensando que não vai ter, meu Pai, vitória na vida deles, Deus. Mas muda a situação nesta tarde. Senhor, no nome de Jesus, faz milagres, Senhor. Faz milagres nesta tarde. Senhor, toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Visita os nossos ouvintes. Senhor, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, entra, Pai, aonde o homem não pode. Meu Pai, toca onde o homem não pode. Senhor, faz milagres nesta tarde, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Eu quero, Senhor, viver milagres para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos ouvintes. Nos dá uma tarde e noite abençoada pelo Senhor. Visita as famílias, visita os lares, visita o casamento, visita, Senhor, meu Pai, os negócios. Oh Deus, visita, Senhor. Oh Deus, visita aqueles que estão no leito da enfermidade, no hospital, em casa. Visita aqueles que estão viajando, guarda, livra do mal. Abençoa os aniversariantes de hoje, Pai. Que toda sorte de bênção possa vir sobre a vida dos aniversariantes, meu Pai. Abençoa aqueles que têm nos ajudado financeiramente, Pai. Abençoa todos que têm enviado as suas ofertas, os seus dízimos, as suas contribuições. Pai, que o Senhor possa dar em dobro, muitas vezes mais, meu Pai, na vida do Teu Filho que tem nos ajudado. Aqueles que não têm condições, abençoa da mesma maneira, Pai. Abençoa o Teu povo, livra o Teu povo do mal, consola, conforta, Pai. Toca, Senhor, nas emoções nesta tarde. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o desespero. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, Pai. E eu entrego todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita todos os pedidos, meu Pai. Curando, libertando, salvando, operando maravilhas na vida dos nossos ouvintes, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção, creia somente no poder de Deus. Deus está agindo, Deus está te dando vitória nesta tarde, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Vou deixar agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Nos ajuda a fazer a obra de Deus, compartilhando esta oração com todos os seus contatos.
Deus abençoa e até às 0 horas, se Deus quiser. Graça e paz, irmã Débora, presbítero Eurípides. Eu estou passando aqui para agradecer as orações de vocês, que eu pedi oração para minha nora, até mandei como ela estava no dia, eu mandei a mensagem aí para o presbítero e ele escutou e orou. Graças a Deus ela está bem tranquila agora, está melhorando cada dia mais, devagarzinho. Então eu quero agradecer vocês as orações, que vocês estão sendo uma bênção na minha vida. Que Jesus abençoe a vida de vocês, derrama bênção sem medidas sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, viu? Que vocês continuem nos ajudando em oração.